Então, prosseguindo com essas apresentações mais picotadas, esporádicas que eu tenho feito de resultados da pesquisa da mente revolucionária, eu vou ler aqui um trecho que eu ditei para a Isabela ontem, e em seguida vou continuar essa exposição oralmente. Quer dizer, claro que na própria leitura eu posso intercalar alguns comentários orais, mas a rigor essa gravação é a continuação do que está escrito. Eu vou colocar as duas coisas, esse escrito e a gravação que a continua no site do seminário. Então, o texto chama-se Objetividade e Imaginação. É um título provisório porque isso aqui é um parágrafo de um capítulo da mente revolucionária. Informa aos interessados, as pessoas vêm perguntando como é que está o livro. Nós redizimos até o momento 550 páginas e acredito que isso é menos da metade do que nós temos que fazer. Tantas são as partes faltantes, das quais algumas nós gravamos aqui, mas não temos uma versão em texto ainda. Então temos no máximo uma transcrição que não está pronta para publicação de maneira alguma, que tem que ser encaixada nos devidos lugares. A existência de um mundo único e a nossa própria existência dentro da unidade universal são as condições mais elementares de todo conhecimento. Sem a unidade do real, nenhuma só afirmação, nenhum só ato poderiam chegar à sua conclusão sem ser amputados a meio caminho pelo corte entre os mundos. No entanto, é certo que os sentidos não nos dão nenhum conhecimento dessa unidade. Tudo o que eles nos fornecem são fragmentos não só descontínuos, mas separados entre si por abismos intransponíveis. Quando vemos um cão que late, temos a impressão visual da sua figura e a audição do som que emite. Como sabemos que ambos provêm do mesmo sujeito agente? Só temos a visão e a audição separadas. Nenhum sentido extra informa-nos da unidade substancial da fonte que origina esses dois estímulos distintos. Esta observação levou muitos filósofos a supor que a unidade do real, e mesmo a de cada ente real tomado separadamente, é uma construção do nosso psiquismo. Aí reside o princípio mesmo da filosofia de Kant. Tudo o que sabemos do mundo são fragmentos esparsos. O mundo, enquanto tal, o mundo enquanto unidade, é construído dentro de nós. Mas é claro que a solução kantiana implica uma contradição. É certo que, enquanto puros sujeitos cognoscentes abstratos, tomados no sentido cartesiano, que é exatamente o ponto de partida de Kant, podemos estar seguros da nossa própria unidade, independentemente até da existência de um mundo. Quer dizer, o eu que se isola e tem consciência da sua existência, da sua unidade, pelo menos naquele momento, né? Mas essa certeza só aparece no instante atomístico do cogito ergo sum e depois desaparece. Transcorrido um momento, o eu cartesiano já não pode sequer se recordar de ter tido antes a certeza da sua própria existência, pois o reconhecimento da identidade entre duas certezas vivenciadas em momentos diferentes requer a continuidade continuidade do eu pensante no tempo. E esta, com toda evidência, não pode ser provada pela experiência instantânea do cogito atomístico. Quando Descartes diz, eu penso, logo existe, cogito ergo sum. Isso é verdade todas as vezes que eu penso isso, e no momento em que eu penso. Então, se você pensa duas vezes a mesma coisa, você não pode nem ter a certeza, é certo, de que é o mesmo eu que está afirmando a mesma coisa a respeito de si próprio. Porque daí você precisaria ter a certeza da continuidade do eu no tempo. Mas acontece que o código é atomístico, ele só é um instante separado, não tem transcurso. Então, evidentemente, esse eu do Descartes só pode existir atomisticamente. Ele não pode falar a respeito de si mesmo no passado, que é exatamente o que Descartes está fazendo no livro da Meditações de Filosofia Primeira. Quanto mais impossível não seria, então, expressar em palavras a experiência do cogito sem a certeza da continuidade no tempo entre o sujeito da experiência e o sujeito do discurso. Aliás, isso é uma coisa que falta nas meditações de filosofia primeira. No caso desse primeiro Descartes, dizer, prove que este sujeito do qual você está falando é você. Prove que este eu do qual você fala é você. Não tem nem, é impossível
qualquer prova disso, porque não há conexão entre o eu do corte, quer dizer, o eu que se afirma a si mesmo como existente no instante em que afirma, e o eu que depois narra essa experiência. Não há nenhuma conexão entre um e outro. Se de fato a unidade do mundo é um produto do nosso modo de conhecer, como diria o Kant, e não dado da realidade, quem fala e escreve a respeito disso opera o impossível, a passagem do interior a um exterior que não existe, exceto como criação do mesmo interior. Aquele que fala e escreve tem a certeza de fazê-lo para um público que existe fisicamente fora dele, num mundo objetivo tão independente dele, que continuará a existir e a lê-lo depois que ele cessar de existir, ou pelo menos depois que ele parar de escrever. No instante que você põe o ponto final no livro, você não tem nenhum leitor. Quer dizer, o livro começa a existir, vamos dizer, como produto comercial depois que você põe o ponto final. Tá certo? Portanto, este mundo de leitores ao que você espera atingir, tá certo? Ele tem necessariamente de existir independentemente de você. Tá certo? Porque não é o livro que está produzindo os seus leitores, você está escrevendo para os leitores. Né? Se a existência da posteridade no mesmo mundo onde estou agora é apenas uma síntese operada na minha mente, não faz sentido nenhum esperar que os produtos objetivados dessa mente permaneçam existindo na mesma unidade do mundo depois que a mente cessar de operar. De nada vale aqui o subterfúgio de que a unidade do mundo não é puramente subjetiva, mas intersubjetiva. É uma objeção que fatalmente acontece. Qualquer kantiano dirá, não, mas você está atribuindo, dizendo que o Kant reduz a unidade do mundo a uma coisa subjetiva, quando não é bem isso que ele diz. Ele diz a unidade do mundo é determinada pela forma do nosso conhecer, mas essa forma não é individual, ela é compartilhada por todos os homens, ela é universal, no sentido de ser intersubjetivo. Então, de nada vale aqui o subterfúgio da intersubjetividade. Entre a subjetividade do autor e a do leitor, há uma série de mediações físicas, papel, tinta, serviços gráficos, etc., que não podem ser, ao mesmo tempo, uma criação dessas subjetividades e o elo material que permite a sua comunicação. Se você disser, não, mas a unidade é intersubjetiva, eu digo, bom, então foi a unidade intersubjetiva, tá certo, é que cria o papel. Mas o papel é o elo material que permite a comunicação entre um e outro. Mas se ele permite a comunicação, é porque ele não é nenhuma coisa nem outra, ele não depende nem de um nem do outro, ele é uma terceira coisa. Agora, se só existe e tem a subjetividade de um lado e tem a intersubjetividade do outro, o que fazer com o papel? De onde aparece o papel? Se a filosofia de Kant pode ser escrita e publicada, é porque ela está errada em algum ponto. No entanto, a observação que ele serve de ponto de partida continua firme e inabalável. Nada podemos fazer ou conhecer sem a unidade do mundo, e essa unidade não nos é dada pelos sentidos. Mais utópico ainda seria tentar restaurá-la depois de ter picotado ainda mais o material dos sentidos mediante a exclusão dos estímulos secundários e a redução dos primários às suas contrapartidas matematizáveis e mensuráveis. Exatamente o que faz Newton, Galileu, etc, etc. Ele vai pegar de todo o mundo dos sentidos e vai separar, vamos dizer, aquelas sensações que são primárias, que são, por exemplo, volume, quantidade, forma, etc. E aquelas que são subjetivas, como, por exemplo, a cor, o gosto, etc, etc. Exclui as subjetivas, exclui as subjetivas ou secundárias, fica só com as primárias e opera as medições em cima delas. E daí você obtém uma descrição. E, bom, essa descrição não pode, de maneira alguma, né, dar para você uma ideia da unidade do mundo, porque ela se baseia no pressuposto da unidade do mundo. Tá certo? Só que, se essa unidade do mundo não é dada nem sequer pelos sentidos, tal como operam na vida real, essa é uma experiência real, muito menos ela pode se dar nesta seleção dos sentidos, tá certo? Que é o material de observação das ciências, que é só as qualidades ditas primárias.
Se o material do sentido já é incomunicável, vai ser separado, picotado, mais ainda, tá certo? O serão esses dados, vamos dizer, separados e já picotados mais ainda pela ciência. Se o próprio universo do sentido já é um farelo de estímulos soltos, subdividir cada grão de farelo só pode nos afastar cada vez mais daquela unidade sem a qual nada podemos conhecer. A ciência tem como seu principal fundamento a unidade do real, mas não pode provar que essa unidade existe. Quer dizer, não só ela não pode provar que essa unidade existe, e ela ao mesmo tempo continua dependendo dessa unidade, mas o próprio procedimento, o próprio método científico a afasta ainda mais da percepção dessa unidade. É fatal, pois, admitir que ou todo o nosso conhecimento é uma criação subjetiva, sem nenhum poder de preensão sobre a substância do real, ou que temos alguma via de acesso ao conhecimento da unidade do real, acima e para além dos sentidos e de toda a ciência. Aristóteles, os escolásticos, os filósofos escoceses da linhagem de Thomas Reid e, mais recentemente, George Moore, reconheciam a existência de um conhecimento sensível geral, por trás e por cima dos 5 sentidos específicos. Por exemplo, as sensações de movimento e repouso, a forma e o tamanho de um objeto, bem como sua unidade e seu número, podem ser percebidos tanto pela visão quanto pelo tato. Então, você coloca 3 bolinhas, você vê que são 3 bolinhas, ou você fecha os olhos, pode contar as 3 bolinhas. O tamanho de uma coisa também você pode medir, fecha os olhos e mede pelo tato. Se ele está parado ou em movimento, você também pode sentir isso na pele, né, ou ver. Dessa observação e de outras tantas similares, aqueles filósofos concluíram que devia existir um sentido comum, capaz de apreender a unidade dos objetos por trás das informações sensíveis e redutíveis umas às outras. O sentido comum, os sensus comunes, não seria nesse caso a atividade de nenhum órgão em especial, mas uma função da própria unidade corporal do sujeito cognoscente. Quer dizer, como você é uma unidade corporal, você capta as coisas como unidades corporais. Que algo assim deva existir é, como observou Moore, uma exigência lógica incontornável, de vez que sua negação leva a contradições absurdas. Esse, vamos dizer, esse é um dos argumentos do Moore, a questão da unidade do mundo. Se você nega, você chega logicamente em contradições. Tá certo? No entanto, também é fato que a própria unidade corporal do sujeito, incluindo suas sensações internas e a visão externa que ele tem de seus próprios membros e movimentos, é bastante problemática e pode ser dramaticamente afetada por estados patológicos ou hipnóticos. Então, por exemplo, o sujeito esquizofrênico, ele vê o braço, ele afirma que o braço não é dele, tá certo? Por exemplo. Ou um sujeito hipnotizado, já que ele está fazendo, ele faz certo gesto no instante mesmo que ele diz que não está fazendo nada. O sentido comum pode nos dar a percepção da unidade dos objetos percebidos, mas nem de longe nos fornece a certeza da unidade do real como um todo. Louis Lavelle buscou resolver o problema postulando a ideia da experiência inicial da pura e simples presença do ser. Antes de podermos subdividir a nossa experiência em interna e externa, recebida e construída, passada e presente, sensível e não sensível, etc., temos de sofrer o impacto da presença do ser e da nossa presença no ser. Sem essa experiência inicial, experiência indiferenciada, tá certo? Que não se pode nem dizer se é interno ou externa, essa distinção é posterior, quer dizer, o que é interno e externo é uma divisão que você faz na própria massa do ser, por assim dizer, né? Do mesmo modo como subjetivo e objetivo, né? Ou anterior e posterior, todas as distinções, quer dizer, todas as distinções só se operam porque tem a presença do ser e nela se operam as distinções. Sem a experiência inicial, nenhuma outra experiência seria possível. Qualquer um pode testar a veracidade disso, experimentando por si mesmo a absoluta impossibilidade de conceber um puro nada. O puro nada teria que excluir você mesmo. Você não pode se conceber como inexistente. Tá certo? Quer dizer, que no fundo é esse o segredo do Corte. Tá, não é que eu penso, logo existo. É que pensando eu não posso me conceber como inexistente. Algo há.
real é, segundo Mário Ferreira dos Santos, o princípio supremo e incontrovertível de todo conhecimento. Isso resolve o problema? Resolve-o em tese e metafisicamente. O ser indiviso que nos abrange se impõe por si mesmo como um axioma mudo contra o qual todo o discurso seria vão. Não obstante, um fundo de dúvida permanece. Como condição da possibilidade de consciência, a unidade do ser não pode ser ao mesmo tempo um dado da própria consciência. Ela fica, por assim dizer, no fundo da consciência, sem poder apresentar-se propriamente diante dela. De outro lado, ela apresenta-se indireta e simbolicamente em cada percepção singular. Quer dizer, cada percepção singular está afirmando ao mesmo tempo a unidade do real dentro da qual essa percepção acontece e dentro da qual o seu objeto e o sujeito dela estão. Tá certo? Mas vamos dizer, a unidade do real não está propriamente, ela não é por si mesma um objeto de percepção. Ela é a condição de possibilidade da percepção. Mas ela própria não pode ser percebida. Nesse hiato entre o fundamento da possibilidade da consciência e a consciência exercida como ato neste ou naquele momento do tempo, podem se introduzir todas as dúvidas cépticas, que, embora negando-se a si mesmas ao negar a unidade do real, continuam eficazes como negações não dessa unidade em si, mas da consciência que podemos ter dela. Não dá para negar a unidade do real, mas dá para negar que você a conheça. Tá certo? Então, vamos supor que eu sou o cético, eu admito a unidade do real, você também admite, só que eu digo que nós não podemos conhecê-la, tá certo? E que você também não pode conhecê-la. Então, ela se torna o quê? Matéria de fé. Por assim dizer, uma afirmação, um pressuposto não provado. Não? Se a unidade do real só é acessível indiretamente, não se pode ter dela uma certeza intuitiva, mas somente uma demonstração por absurdo. Ou seja, se você a nega, você já a conclusões absurdas. De experiência que era, a presença do ser torna-se uma afirmação lógica, eternamente discutível, como todas as afirmações lógicas. Bem sabemos o que há de artificioso, de postiço nessas contestações, mas ainda nos falta o dado incontestável da experiência com que possamos aplacar a dúvida céptica. No entanto, esse dado existe. Basta fecharmos os olhos e ele se apresenta diante de nós sob a forma de um fluxo de imagens, sons e outras sensações absolutamente inseparáveis entre si. As imagens do sonho e da imaginação não podem falar aos nossos sentidos separadamente, porque esses sentidos estão adormecidos. Quer dizer, quando você ouve um som, o seu sonho, você está sonhando, você ouve um som e vê uma figura, você não está recebendo um por um sentido e outro por outro. Por quê? Porque os dois estão adormecidos. Na verdade, você não está vendo e nem ouvindo nada. Tá certo? Aí, a unidade de som e imagem, por exemplo, não se apresenta como a ação de um senso comum que unifica os dados de dois sentidos ao mesmo tempo, mas vem a nós de modo direto e inseparável. Você não precisa nem pensar que existe um senso comum para unificar isso aí, porque só pode unificar o que está separado, e ali não está separado. Quer dizer, esse fenômeno da senestesia, quer dizer, a fusão, por assim dizer, de dados de sentidos diversos. A imagem que é ao mesmo tempo o som e o som que é a imagem. Tá certo? Isso acontece no sonho. Tá certo? E até na imaginação podemos fazer isso também, até acordado, sonhando acordado. Mais ainda, os dados que na percepção de vigília jamais poderiam aparecer se não separados por enormes diferenças de tempo e espaço, aí se apresentam juntos. No mundo dos sonhos, um velho pode ser ao mesmo tempo criança. Os edifícios podem voar como passarinhos, as árvores falam e o futuro está presente junto com o passado. Se nós tomarmos como realidade básica, se aceitarmos como realidade básica o mundo dos sentidos, e mais ainda, esse mesmo mundo recortado e subdividido pelas ciências, jamais chegamos à unidade do real. E ao mesmo tempo, quando essa unidade do real se apresenta a nós em sonho, logo a neutralizamos como pura criação da nossa subjetividade isolada. Ou seja,
na vida de vigília, num mundo que nós acreditamos ser real, a unidade do real nunca aparece. E, no entanto, sabemos que sem essa unidade o real não seria real de maneira alguma. E, no mundo do sonho, da imaginação, onde temos alguma experiência desse real, dizemos que isso não é uma experiência, mas apenas uma invenção subjetiva da nossa mente. Então ficamos sem unidade de qualquer maneira. Na experiência real não há unidade. E onde há unidade não há experiência real. Bom, há nessa atitude dominante na nossa cultura uma absurdidade patente. Se nós sabemos que a unidade do real é a condição de todo conhecimento e a ponte entre o subjetivo e o objetivo, com que direito reduzimos a puro delírio subjetivo justamente a função que nos dá alguma experiência daquela unidade? Se através do sonho e da imaginação nós podemos vivenciar algo dessa unidade, tá certo? Então, é claro que nós estamos vivenciando algo sem o qual nada mais poderia ser conhecido, nem aquilo que nós chamamos de objetivo. Então tem algum erro nisso. Notem bem, todos os sentidos, sem exceção, só funcionam de maneira atomística. Nenhum deles nos revela um objeto inteiro. E nenhum deles pode continuar em ação sobre o mesmo objeto por mais que alguns segundos. O mundo sensível, considerado em si mesmo, não é senão um farelo de impressões soltas, separadas e incomunicáveis umas das outras. Isso não constitui de maneira alguma um mundo. Kant tinha toda a razão ao dizer que esse farelo só adquire forma e figura na imaginação. Ele errou, porém, ao considerar que imaginar é pura criação subjetiva. Mesmo intersubjetiva. Por quê? Se a nossa subjetividade está separada da realidade do mundo, como dizia Montaigne, nós não temos acesso ao ser. Kant também reconhece, aceita isso. Não temos acesso ao ser, só temos acesso aos fenômenos. Se essa nossa subjetividade está totalmente separada dos fenômenos, como pode ser ela mesma, ao mesmo tempo, o fator que unifica o mundo e torna a realidade desse mundo possível? Tem alguma coisa errada aí, não é possível. Tem algum absurdo que entrou aí no meio desse raciocínio. Se os sentidos e a ciência baseada na sua matematização só nos dão fragmentos separados, e se por outro lado sabemos que fragmentos separados não podem existir de maneira alguma, que só a unidade do mundo lhes garante alguma existência efetiva, por que deveríamos chamar de objetiva a apreensão dessa poeira de inexistências e de subjetiva a função que capta justamente algo do próprio fundamento da possibilidade de toda e qualquer existência e de todo e qualquer conhecimento? Sem a menor sombra de dúvida, a imaginação é a função que mais nos aproxima da unidade do real. Ou a única. Se tem uma pista para a unidade do real, está na imaginação. E é, portanto, nela que está a garantia de todo conhecimento possível. Como é que acontece isso? Você verá. É só você fechar os olhos, você vê que imagens estão correndo dentro da sua mente o tempo todo. Elas não param um único minuto, um único segundo. A atividade onírica, por assim dizer, é a coisa mais constante, é mais constante do que a respiração. Ela nunca para. É só você prestar um pouco de atenção, você vê que as imagens continuam fluindo. E elas estão sempre, vamos dizer, por baixo da percepção que nós temos pelos 5 sentidos. Né? Portanto, essa função unificante não é, como é que se diz, temporária, não é intermitente, ela é contínua. A continuidade dela é que absorve os dados dos sentidos e articula num mundo. Mas, ao mesmo tempo, essa continuidade do processo imaginário é a continuidade da nossa própria existência interior. Se eu quiser contar a minha história, eu vou ter que contá-la
como uma série de episódios separados, absolutamente inconexos. Ou seja, nem mesmo a minha recordação consciente que eu tenho da minha própria história pode me dar a unidade do meu próprio personagem. Quer dizer, é só essa corrente onírica que nunca para que me dá a ideia da minha unidade. Está compreendendo? Mais ainda, nesse fundo onírico se dão alguns fenômenos extraordinários, como por exemplo aquele que eu mencionei na última aula do curso de sábado, da experiência da Universidade de Minnesota, com as 4 pilhas de baralho. Vou repetir brevemente aqui. Eles fizeram a seguinte experiência: botaram 4 pilhas de baralhos, 2 vermelhas e 2 azuis. E o sujeito tinha que ir tirando cartas. Algumas das cartas davam um prêmio em dinheiro e outras uma multa em dinheiro. Mas acontece que as cartas não estavam distribuídas aleatoriamente. Nas pilhas, 2 pilhas vermelhas, os prêmios eram altos e as multas eram mais altas ainda. Nas pilhas azuis, os prêmios eram baixos, mas as multas eram mais baixas ainda. Então, logicamente, é mais vantagem você operar só com as pilhas azuis, tá certo? E não arriscar a vermelha. Muito bem. Então, os autores da experiência notaram que, para o sujeito perceber esta regra de que era mais fácil, era melhor arriscar nas azuis do que nas vermelhas, levava aproximadamente 50 jogadas, em média, né? Quer dizer, depois de ter tentado 50 cartas, ter se ferrado várias vezes na pilha vermelha e ter se dado bem na azul, tá certo? A gente chegava à conclusão de que valia a pena pegar só as cartas da pilha azul. Porém, ao mesmo tempo eles tinham colocado uns eletrodos nas mãos que mediam a quantidade de suor da mão do sujeito. O suor, então, reflete evidentemente um estresse, um nervosismo, uma coisa assim. E eles notaram que o suor aparecia a mais na mão das pessoas quando elas pegavam cartas do bloco das pilhas esquerdas a partir já da 10ª jogada. Ou seja, aí cada um já tinha feito uma espécie de raciocínio inconsciente, que para se tornar consciente levava mais 40 jogadas. Ou seja, cada pessoa já sabia algo que ela não sabia que sabia. Então, vamos dizer, aqui não é uma verificação intuitiva. Nos 2 casos é um raciocínio indutivo que foi feito. Só que, inconscientemente, a indução já tinha chegado à sua conclusão na 10ª jogada. E conscientemente só na 50ª. Ora, significa que justamente neste fundo de imagens que estão fluindo o tempo todo, o raciocínio já tinha sido feito. E perfeitamente correto. E muito mais rápido do que no outro. Por que isso acontece? Porque o primeiro raciocínio foi feito não com símbolos e conceitos criados pela mente, estabilizados, tá certo? E usados como, vamos dizer, num raciocínio lógico qualquer. Tinha sido feito diretamente com o material dos sentidos. Ora, a imaginação ela pode operar diretamente com o material dos sentidos. O raciocínio não pode. Então, quer dizer, a imaginação, é claro que ela tem outras funções também, mas uma das funções dela, tá certo, é completar raciocínios inteiros, usando como material não símbolos acumulados nela própria e transformados depois em conceitos e termos, mas
os próprios dados dos sentidos imediatamente. Se há uma diferença entre uma pessoa inteligente e uma pessoa burra, é que a pessoa burra confia só no segundo raciocínio, e a pessoa inteligente, ela está mais atenta a este fluxo profundo. Você está entendendo? Ora, se você consegue raciocinar imediatamente com dados dos sentidos e não apenas com símbolos, não há mais aquela separação entre a mente e a percepção, entre a mente e os sentidos. Os dados dos sentidos, as presenças mesmas das coisas, tá certo? São os elementos lógicos com que a imaginação trabalha. Tá entendendo? Então você tem a experiência viva da conexão entre interior e exterior. Desde que você seja atento o suficiente para acompanhar este fluxo profundo. Tá certo? Ora, note bem que entre aquela primeira apreensão, que tem após a 10ª jogada, e a segunda, existe um trabalho mental monstruoso. Você tem que recordar várias vezes a mesma coisa, o circuito inteiro que ele percorreu várias vezes, dar nome às coisas, tá entendendo? Criar conceitos, para daí chegar à conclusão. Pô, vale mais a pena operar com as cartas das pilhas azuis. Tá certo? E no primeiro caso, praticamente não houve trabalho algum. Você não está lidando com o material da sua mente. A sua mente está, repito, usando como não sinais ou signos que você guardou na sua mente, mas os próprios objetos presentes. Você está, por assim dizer, pensando com a mão. E isso é evidentemente muito mais inteligente do que você pensar com esquemas artificiais em palavras que só representam a realidade de modo indireto. Então, este tipo de conhecimento, vamos dizer, esse tipo de apreensão da realidade, só é possível nesse fundo, vamos dizer, onde os sentidos se misturam com as imagens internas de maneira inextricável. Porque se você está usando a própria, vamos dizer, é a mão, o baralho, a carta que você está vendo, você não está pensando nelas. Você está captando não a conexão lógica entre vários elementos que você pensou, mas está pegando a conexão lógica tal como ela se apresenta na própria realidade. Está entendendo? Então fica aí esclarecido por que este fluxo de imagens, tá certo? Onde é praticamente impossível você separar o que é sensação, o que é memória, o que é imaginação, porque está continuamente, né, recebendo novos elementos, processando, devolvendo, atuando sobre eles, dando um feedback para a realidade. Entendeu? E compondo todo esse mundo que hoje as pessoas falam, vamos dizer, da tal da comunicação não verbal. Se sumisse esta função da mente humana, o raciocínio seria impossível. Porque o raciocínio não passa de uma elaboração de segundo grau feita em cima desse material. Quer dizer, onde a transformação desse material em esquemas, o primeiro esquema é idético, quer dizer, a repetição, né, esquemática da mesma coisa. E depois desse esquema idético, vai do esquema fático, e depois vai virar um esquema idético, um pré-conceito, por assim dizer, por fim o conceito da palavra. Né? Na medida que você vai fazendo isso, você vai se afastando da experiência imediata. E você fica com a impressão que você só tem duas coisas. De um lado você tem a unidade do raciocínio que você fez, e do outro lado você tem uma experiência caótica. Os dados soltos da experiência que só o pensamento unificou. Fala, não é isso que acontece. O seu fluxo interior de sensações e imagens já está unificando tudo. Tá certo? Por quê? Porque ele está próximo da experiência sensível. Ele não precisa unificar nada, porque ele está captando a unidade que já está dada no próprio processo sensível. Está entendendo? Ou seja, a relação que existe, a relação proporcional que existe entre as 4 pilhas de cartas, não é um produto da minha mente, ela está nas cartas. Eu posso percebê-la na minha mente, se eu criar representações e signos das cartas, e montar todo o raciocínio indutivo. Mas eu posso percebê-la já diretamente nas cartas,
exatamente como o suor na minha mão percebe antes que eu tenha me dado conta disso. Por outro lado, vamos dizer, este mundo de imagens, que você já não pode dizer que é interior, ele é exatamente um contato próximo entre interior e exterior. Ele não tem como se expressar a não ser de duas maneiras. Ou ele se expressa na linguagem do raciocínio, após ter passado por todas essas conversões, tá certo? Que o afastam da experiência imediata. Então você fica com a certeza do raciocínio, mas você ainda não sabe como conectar esse raciocínio com a realidade exterior, tal como René Descartes, após ter provado a existência do próprio eu, já não sabe achar a ponte entre esse eu e o mundo exterior. Ou então você expressa essa experiência mediante símbolos que evoquem imaginativamente a mesma experiência na mente das pessoas. Então aí você tem toda a linguagem da poesia, do mito, da narrativa, etc, etc. Ou seja, e note bem, quando você lê a poesia, ou vê um filme, ou assiste uma peça de teatro, ou ouve uma música, etc, etc, você não pode dizer que isso é uma atividade interior da sua mente, porque isso vem vindo de fora. Por exemplo, a peça de teatro está acontecendo efetivamente na sua frente. E mesmo que seja um poema, vamos dizer, a métrica do poema, os sons estão todos ali gravados. Você está recebendo aquilo, então é mundo exterior. Na leitura da poesia, na audição da música, então você tem de novo a mesma vivência da conexão entre interior e exterior e da participação da sua psique na unidade do real. Está entendendo? Ora, mas se a unidade do real é a única garantia de todo conhecimento possível, isso significa que só na esfera desta experiência imaginária e da sua expressão em símbolos é que nós podemos ter a garantia da unidade do real e, portanto, da validade dos nossos conhecimentos. Estão compreendendo? Entende a gravidade disto? Isso significa que você ter um universo simbólico adequado à unidade do real, coerente com ela, e que nunca se fecha na sua subjetividade, nunca isola a sua subjetividade, a não ser por momentos para a autorreflexão, mas sabendo que você continua vivenciando a experiência da participação. Isso aqui, vamos dizer, é o fundamento de todo o realismo, de toda a realidade do conhecimento, inclusive do conhecimento científico. É a mesma coisa que dizer, se você não tiver o imaginário certo e, portanto, o mito certo, se você não tiver aquele tecido de analogias, de símbolos adequado, você está fora da realidade. É por isso que existiram civilizações inteiras que não tiveram ciência no nosso sentido, mas não teve uma que não tivesse rito, símbolo, mitologia, etc, etc. Porque esta é a garantia do nosso conhecimento. Está entendendo? Este é o fundamento da validade do nosso conhecimento. Isso significa que você acreditar no mito certo é mais importante do que acreditar na teoria científica certa. A teoria científica, ela não é senão, vamos dizer, uma versão reduzida, remota e muito indireta da verdade que já está dada no mito. Chamando de mito, vamos dizer, sem dar a conotação de coisa inventada, artificial. Tá certo? Se o mito se compõe de coisas que aconteceram efetivamente na realidade, e se ele, por sua vez, nos fornece, pela riqueza do seu simbolismo, elementos suficientes para unificar sua imagem do mundo,
e para permitir a sua ação adequada no mundo, ele é mais verdadeiro do que qualquer teoria científica. Deu para entender? Por isso, quando tu rezar, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, em Jesus Cristo, Senhor, que o Filho nosso, aqui, você crer nisso é muito mais realista e muito mais verdadeiro do que acreditar em qualquer teoria científica, porque toda teoria científica vai sempre se basear em alguma mitologia. Se esta mitologia romper com a unidade do mundo, ela é falsa. Por exemplo, o fato de que na física, até hoje ninguém não tem a teoria unificada da física. Já está quase na hora de desistir dessa ideia. Mas se uma ciência não consegue sequer se unificar a si mesma, em que sentido ela pode ser dita verdadeira? Ela é verdadeira quanto a fragmentos que ela mesma recortou e que ela escolheu. Tá certo? Mas ela não é verdadeira em face à realidade do mundo. Está compreendendo? Se ela se encaixar dentro de uma representação mítica verdadeira, ela passa a ser verdadeira. Senão, ela é falsa. Então, dá mais um cafezinho tudo. Ora, quando surge, vamos dizer, a ciência moderna, chamada ciência moderna no século XVI, a primeira coisa que ela faz é destruir a unidade do mundo simbólico do qual ela mesma se originou. Tá certo? Aí existe, por exemplo, esse livro muitíssimo interessante do autor francês Jean-Pierre Cavaillé, que chama Descartes, a Fábula do Mundo. Eu vou ler alguns pedacinhos aqui para vocês. Jean-Pierre Cavaillé, Descartes, La Fable du Monde, publicado pela Van em 1991. A noção de mundo implícita na cultura científica do começo do século XVII revela-se indissociável de uma metáfora, a metáfora do teatro. Então, e ele vai examinar justamente um tipo de edifício que é o encontro, vamos dizer, da ciência nascente com o teatro, que é o quê? O anfiteatro de anatomia. As aulas de anatomia são dadas num teatro. Então ele estuda a estrutura daquele teatro, tá certo? Para mostrar qual era a representação mítica do mundo que estava implícita naquela atividade. Então, ele diz, para a tradição, quer dizer, para a antiguidade e Idade Média, a vida é concebida como paradigma de todo ser. Vivere viventibus est, esse. Para o vivente, o viver é ser, diz a tradução latina de Aristóteles. E Alberto Magno comenta: ex quo posuit vitam superfluum fluit adere esse. Quando você postulou a vida, é supérfluo você acrescentar o ser, porque se tem vida, tem ser. Para a teologia escolástica, Deus, no ato criador, confere ao mesmo tempo a vida e o ser. Porém, eis que com o advento da anatomia, o cadáver se torna o paradigma do vivente. Quer dizer, o corpo humano é estudado sobretudo no cadáver. A decomposição das suas várias partes, a medida de cada pedacinho separado, e depois isto tudo vai sendo juntado para compor uma fisiologia. Mas sempre existe um hiato entre anatomia e fisiologia. Veja, não é possível, a partir da anatomia, explicar a fisiologia. Sem anatomia fica difícil, porque você não sabe as partes. Mas se você pegar todas aquelas partes, tá certo? E não dá para explicar a fisiologia. Por quê? Porque a anatomia do morto é a mesma do vivo. Daí vai surgir uma série de teorias, vamos dizer, do fluxo vital, né? Tentando colar os dois pedaços. Mas o fato é que separou.
Porque se você começa a estudar, vamos dizer, o funcionamento do ser vivo a partir da estrutura do morto, tem um ponto que você vai precisar fazer um salto epistemológico aí, porque não tem continuidade entre uma coisa e outra. O ente já não é mais na medida em que é vivente. A partir do momento em que a vida é compreendida a partir do cadáver, o vivente, pelo exame do seu modelo mortuário, é confrontado com o seu próprio não ser. Tem aqui o ser vivente e tem ali a imagem do não ser dele, que é o morto. Né? E é nesse morto que ele vai se estudar. Portanto, ele vai estudar o ser com base no não ser. Né? Quando a vida cessa de circular, o mundo e o homem entram em decomposição, despedaçamento, fragmentação, corrupção, evanescência de toda a realidade, porque se desfaz a unidade vital do cosmos. O teatro, mundo das sombras, e em sua apoteose barroca, mundo do ilusório, do não real, o teatro é o lugar por excelência onde se desenrola essa crise da ontologia. Quer dizer, perda de visão da unidade do ser. Daí ele lembra, ele pega um quadro pintado por um pintor holandês, Jean-Baptiste Weenix, 1647, pintou um retrato de René Descartes segurando um livro, onde está escritas essas palavras: mundus est fabula. O mundo é uma fábula. E daí, diz o Cavalier, é difícil encontrar no século XVII um autor que não explore o motivo da fábula ou do teatro do mundo. Ora, Descartes é autor de uma obra a qual ele deu o nome de Mundo, Tratado do Mundo. Ora, o Tratado do Mundo é a obra científica por excelência de Descartes. É onde ele vai explicar, vamos dizer, depois de ter dado lá seus preceitos metodológicos, suas considerações filosóficas, etc. Bom, agora, como é que é o mundo mesmo considerado na sua materialidade? E ele expõe isso sob a forma o quê? De uma fábula, de uma obra de ficção. E peraí, mas este mundo, onde estão lá, vamos dizer, as realidades extensas, na divisão de res extensa, res cogitans, a coisa extensa é a coisa pensante. Esse não é o verdadeiro mundo? Ora, na verdade não pode ser, porque quem mede a coisa extensa é a coisa pensante. Portanto, a coisa extensa passa a ser função da coisa pensante. E o mundo, então, automaticamente se transforma em fábula. Né? Bem, a metáfora do teatro do mundo, na época barroca, assume desde logo um sentido ao mesmo tempo cosmológico e moral. A ideia-força segundo a qual o mundo é um teatro revela-se estreitamente ligada a uma concepção artificialista da natureza. Estudar a natureza consiste, agora, em descobrir por quais mecanismos dissimulados aos espectadores se produziram os fenômenos que formam os cenários cambiantes e variados do mundo. Eu comentei isso brevemente no Jardim das Aflições, onde eu reproduzo aquela figura renascentista, onde um indivíduo, né, ele atravessa o mundo das aparências sensíveis, ele fura o véu das aparências sensíveis, ele tem as árvores, os passarinhos, as montanhas, as nuvens, etc. Ele fura e por trás disso ele vê o quê? Vê uma série de engrenagens. Ou seja, as engrenagens, a máquina é que é a verdadeira realidade. O mundo sensível é apenas uma fábula. E por trás tem o quê? Tem uma mecânica. A mecânica é que passa a ser a verdadeira realidade. Mas que paradoxo, porque a mecânica é obtida através das mensurações. As mensurações são feitas exclusivamente pela nossa mente. E este mundo das mensurações passa a ser, então, embora tenha sido inteiramente inventado por mim, ele passa a ser a verdadeira realidade. E tudo aquilo que eu encontrei no mundo passa a ser fábula. Então, assim, tudo é fábula menos eu. Eu sou real, mas o resto é tudo uma historinha, a história da carochinha. A exemplo das relações sociais suspeitas de histrionismo generalizado, quer dizer, as relações sociais são o mundo do fingimento, etc., etc., as aparências do mundo físico são percebidas como máscaras. E por trás dela tem o quê? A mecânica e a verdadeira realidade. Claro que isso é uma concepção artificial e totalmente mortuária. Quer dizer, só aquilo que não tem vida é verdadeiro. É claro que a coisa é macabra, tá certo?
Natureza e sociedade parecem obedecer fundamentalmente a uma mesma estrutura, a estrutura da teatralidade. A ciência aparece, então, indissociável de uma moral. Em última instância, buscam-se nos bastidores do mundo as regras de encenação capazes de assegurar aos atores um bom desempenho, com toda a ambiguidade moral que esse imperativo de ter sucesso na ordem do parecer não deixa de suscitar. Porque a moral consiste apenas em você captar as regras que estão no fundo da realidade para produzir a impressão devida. Então, quer dizer, o mundo da hipocrisia social se repete, seja uma espécie de hipocrisia da natureza. Note bem, relacionem isto com o que eu disse na outra gravação sobre o absolutismo. Quando o advento do Estado moderno, para neutralizar as guerras de religião, faz do Estado uma dimensão separada das questões morais e religiosas, criando, portanto, um abismo entre o mundo da convicção íntima e o mundo da ação social permitida. Quer dizer, você pode ter as suas crenças lá no fundo e tal, mas quando você agir como cidadão ou como súdito, você tem que agir apenas de acordo com as normas do Estado. Isso aconteceu na mesma época. Então aí rompeu-se, vamos dizer, a unidade da natureza, rompeu a unidade da consciência do eu, quer dizer, e rompeu o princípio da moralidade. A moralidade passa a ser um fingimento. Então a partir daí é que surge, vamos dizer, o mundo das falsas autobiografias, como a do próprio René Descartes, de Michel de Montaigne, Rousseau, etc. E mais tarde Rousseau vai agravar a coisa, né? Rousseau já é 2 séculos depois, mas aí já está muito agravado. E prossegue aqui o Cavalieri. A seção de anatomia desenrola-se numa arquitetura teatral circular. Ele pega o anfiteatro da cidade de Leiden, reproduz ali a gravura e analisa aquilo. Desenrola-se de uma arquitetura teatral circular inspirada no modelo vitruviano de Vitruvius, o grande arquiteto. Essa associação da ciência e do teatro na aurora da modernidade é carregada de significação. A anatomia tem o valor de modelo para a ciência experimental nascente, como o teatro, ao mesmo tempo, tem para as artes do visível. A lição de anatomia é aquele espetáculo científico no qual a máquina do corpo é pacientemente desmontada, peça por peça. Nas gravuras do anfiteatro de Leiden, o espectador é atingido, em primeiro lugar, por aqueles esqueletos de homens e de animais. Quer dizer, você tem a mesa ali onde o sujeito opera a dissecção do cadáver, em volta você tem a plateia e em cima você tem uma galeria de esqueletos de homens e animais. Cada um com a bandeirinha, lembrando o tema da precariedade da vida. Vita brevis, a vida é breve. Pulvis et umbra sumus, nós somos pó e sombra. Estamos realmente em presença de um teatro da vaidade, um teatro da morte. É bem a ciência moderna que aí se afirma. O esqueleto, e mais genericamente o cadáver, permanece ainda um símbolo, mas ele é já, antes de tudo, um objeto de estudo, de análise e classificação. A ciência não objetiva assim o corpo humano, senão fazendo abstração na sua prática, fazendo abstração do seu estatuto simbólico. Quer dizer, ela destrói o sentido simbólico do corpo humano, na medida que o reduz a um aglomerado de pedaços que se colam uns aos outros mecanicamente. E depois, para tentar recuperar esta unidade, que só pode ser captada pela experiência real, vamos dizer, do fluxo interior, da percepção real, etc., etc., vai ter que inventar teorias como fluxo vital, energia vital, etc., etc., tentando colar essa coisa, vitalismo. O homem da Renascença, quer dizer, um período um pouco antes, pensava-se como microcosmo. O microcosmo era o corpo animado que participava da grande alma do mundo. Como é que nós participamos da grande alma do mundo? Através desse fluxo permanente, vamos dizer, de sensações e imaginações que está no fundo de nós, e sem o qual o pensamento é nada. A anatomia, no desenvolvimento que ela sofre no século XVI, pode ser interpretada desde logo como uma operação de desmantelamento sistemático e metódico do microcosmo, do qual ela corta os liames vitais que o ligavam ao macrocosmo.
O que sobrou no mundo de Descartes? Sobra a coexistência, quer dizer, os dados dos sentidos externos, e mesmo assim só a parte matematizável dele, e de outro lado o raciocínio lógico. A imaginação é excluída, como diz, c'est la folle du logis, é a louca da família. Eu digo, mas é a imaginação que garante essa unidade. Se você acabou com ela, acabou com o mundo das analogias, dos símbolos, do mito, etc, etc, acabou a unidade, só sobrou esses dois pedaços, e isso, por sua vez, é um novo mito, só que é um mito falso. Do qual ela corta os liames vitais que o ligavam ao macrocosmo e recorta, desmonta, como se desmonta um artefato, uma máquina. A anatomia, de certo modo, realiza o assassinato simbólico do microcosmo. Nasce então essa terrível suspeita que o homem talvez esteja inteiro lá, na carne muda do cadáver. Era a impressão que tinha Descartes, de que, na realidade, nós somos apenas máquinas. Descartes conta que ele às vezes olhava para a janela, via as pessoas andando na rua, e ele diz, não dá para saber se as pessoas têm uma alma dentro, ou se são apenas artefatos que estão andando. É uma experiência claramente esquizofrênica. E note bem que da esquizofrenia dos estados patológicos faz parte um processo inicial que eles chamam de desimaginação. Gabriel Bezé, no livro Psicopatologia General, ele chama de desimaginação. Quer dizer, você corrói ou desmonta, desmantela ou esfarela a unidade simbólica da experiência interior, então sobra só aqueles pedaços soltos. Daí eu já não sei mais se eu sou eu ou se você é você. Né? E esta loucura que os caras chamam de ciência moderna. A coleção que no anfiteatro de Leiden serve de quadro às sessões de dissecção é uma anatomia da natureza inteira. Ela isola, descontextualiza aquilo que no grande discurso analógico do mundo, na cultura simbólica, mitológica anterior, o grande livro do mundo estava unido em um só corpo, ou seja, tomado em um só texto. O criador ali do anfiteatro, que se chama Borel, após ter nomeado o seu museu um microcosmo, chama-o de maneira reveladora um cemitério. Cemitério que contém cadáveres que são aí ressuscitados pelo que ele chama de pela necromancia lícita do colecionismo. Ele sabe que isso é uma operação de necromancia, mas eles não são, na verdade, ressuscitados. Como você poderia dizer que esses caras não foram ressuscitados? Estão lá mortos. Os objetos da coleção são outras tantas parcelas, fragmentos, relíquias de um universo explodido, desfeito. O colecionismo é para o macrocosmo o que a anatomia é para o microcosmo. E o colecionismo é uma série de peças separadas, mortas, sem conexão interior. O professor de anatomia e o colecionador, que em Leiden acontecem ser o mesmo, quer dizer, Borel, se entregam à mesma autópsia de um mundo defunto, morto e putrefeito, como escreverá John Donne, o poeta John Donne, no seu próprio livro Anatomia do Mundo. Então, a partir deste começo, quer dizer, esse foi o começo da modernidade, você imagina por que a percepção de coisas tão óbvias, como esta função cognitiva, vamos dizer, imediata da imaginação que nos liga com a experiência do mundo real e nos mostra as conexões, não como efeito de pensamentos nossos, mas conexões que brotam diretamente da experiência, como no caso das cartas, se tornou tão difícil para nós. São 4 séculos de fragmentação, dilaceração. Isso não tem nada a ver com o especialismo na ciência, não é isso que estão falando. Tá? Então, vamos dizer, na própria tentativa de você reconstruir a realidade do mundo a partir desta dicotomia cartesiana, né? Tentativa que é absolutamente absurda, impossível, inviável, tá certo?
é que reside toda a dificuldade que as pessoas têm hoje de entender, né, que existe por baixo da aparente inteligência delas, que é a inteligência verbal, existe uma outra inteligência mais profunda que está operando o tempo todo e que é muito mais certa e que é a fonte do verdadeiro conhecimento. Em vez de se apoiar nisso aí, ela se apoia no quê? No consenso científico. Quer dizer, a concordância entre vários raciocínios feitos por várias pessoas ao mesmo tempo. Que só pode incidir sobre um pedacinho de realidade desse tamanho. E que jamais pode nos dar a unidade do real. E cuja validade, aliás, continua dependendo do mesmo princípio da unidade do real, da qual esse mesmo método se afasta infinitamente. Vamos dizer, esta etapa da história cultural do Ocidente é fundamental para o surgimento do quê? Da mentalidade revolucionária. A mentalidade revolucionária é essencialmente inversão e mentira. Sem isso não teria sido possível. Quando eu digo que a mentalidade revolucionária se forma de vários elementos que por si mesmo não tem a fonte revolucionária, né, é mais ou menos isso que eu estou falando. Quer dizer, não é que essas pessoas estavam preparando o movimento revolucionário, não, nem tinham a menor ideia disso, mas estavam criando as condições intelectuais sem as quais a mentalidade revolucionária não poderia acontecer. Agora, o fato é que esta situação que está sendo descrita aqui pelo Jean-Pierre Cavalier, ela foi criada por um movimento revolucionário que é o advento do Estado moderno e do absolutismo, como eu já expliquei que isso é movimento revolucionário na aula anterior. Deu para entender?